Vocês continuam com esse mau costume de deixar a câmera fechada, que para mim é terrível, né? Porque parece que eu estou conversando só com as fotos, né? Mas aí eu tento criar uma conformação mental aqui para dar conta desse processo. Vamos lá, gente. A gente começou a estudar um pouco de psicanálise freudiana na última aula. Aí falamos um pouco sobre a noção de desejo, como esse desejo é construído, como a questão da necessidade, das ausências, dos quereres afetam a construção da personalidade. Vimos essa relação de desejo, ela estrutura a neurose, que é a normalidade, por intermédio do recalque, né? Recalque ou os objetos repressivos dão condição da neurose, que aí estrutura a relação entre id, ego e superego, né? Id estando as construções mais inconscientes, inconsciente, e obviamente o ego, por suas relações com a moralidade, em um plano estrutura simbolicamente a consciência. Tá? O eu é então a consciência que tenta trabalhar egoicamente, ou seja, a sua estruturação egoicamente entre o inconsciente ou entre o id e o super ego. Tá? Esse é um resumo do que nós vimos até então na aula passada, tá? Nós desejamos e nos constituímos enquanto sujeitos, enquanto pessoas de personalidade, porque desejamos. O desejo se nos escapa, porque nós não conseguimos estruturar o desejo plenamente. Primeiro, porque ele é um objeto a se realizar, ou seja, ele se realiza, ele está no plano da realização, e porque muitas vezes nós não podemos realizar os nossos próprios desejos, porque eles nos escapam de maneira material, porque a gente não tem acesso, não pode ter tudo que quer, e porque existem elementos morais também que são impeditivos, né? Não é só uma questão material, às vezes a gente quer coisas que a gente não pode querer, tá? Então a gente recalca, a gente reprime e vive com aquilo ali. Essas são as pessoas de estruturação mental consideradas normais. Recalcou é normal. Não realizou o desejo, se frustrou, se frustra, se sofre, é normal. Quem não sofre, aí tem coisa aí. Se não tem frustração, tem coisa aí. Aí é para o campo daquilo que são as personalidades desviantes, ou a psicose, ou a perversão, que não aturam ou não se estruturam dentro dessa maneira que se estrutura o universo dos neuróticos. Somos nós, tá? A escola, inclusive, eu coloquei o título do tópico, né, da psicanálise, de a escola dos neuróticos. Por quê? Porque nós estamos falando dentro de uma escola em que as relações de poder são estabelecidas também para ensinar a frustração, para ensinar o recalque. A escola não pode ser, e não deveria, e não é um lugar da
plena realização dos desejos dos seus alunos. Nem lugar da plena realização, é impossível isso acontecer, dos desejos dos professores ou dos técnicos que estejam trabalhando neste espaço. Até porque nenhum espaço se dá assim. E aí a gente começou a falar um pouco da relação entre mãe e filho, que existem mães que querem criar uma bolha em volta das suas crianças, impedindo que essas crianças tenham contato com a frustração. Gente, a frustração faz parte do existir. É um componente do existir. É um componente do próprio viver. Tá? Então, esse basicamente foi o que nós tratamos na última aula. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso seguir para os elementos da aula de hoje. Vou entender esse silêncio com um pode prosseguir. Então tá. Obrigado, Ana Júlia. Então é o seguinte, como que essa estruturação ela se dá na criança? Como que se desenvolve a criança dentro desse jogo de construção do simbólico? Como que é estruturada a neurose? Por fases. E aí nós temos um texto do Freud chamado Três Ensaios de Sexualidade. E, óbvio, eu coloquei lá um resumo no AVA, um texto do próprio Freud, chamado 5 lições de psicanálise, além, obviamente, do meu texto, tá? Que é o desejo, né, Freud e Nietzsche, que eu falo da escola dos neuróticos, tá? Mas, enfim, deixei o material para vocês lerem. Só não coloquei os 3 ensaios de sexualidade, para quem se interessar, gostar pelo tema, quiser, tá aí de domínio público, você acha fácil aí na internet os 3 ensaios aí, tá bom? Mas vamos seguindo aqui. Como é que se estrutura, então, a ordem do desejo na criança, né? E aí Freud foi muito discriminado, né, por conta dessa concepção, porque ele é o primeiro a falar sobre uma sexualidade infantil. Até então, se acreditava que a sexualidade era apenas algo do mundo dos adultos e que crianças não tinham sexualidade. A questão é, querendo ou não querendo, viés político ou conservador que existe, que seja, sempre vai, não pode negar o que nós somos. Nós, humanos, somos animais, e como animais, nascemos na nossa inteireza constitutiva. É claro que passamos pelos processos de socialização, de humanização, o aprendizado e o viver em sociedade falam sobre isso, mas elas não ensinam ou não estruturam o corpo, porque o corpo já nasce pronto. É claro que ele vai passar por um processo de amadurecimento, né? Não é pronto de maduro, mas é pronto. Significa que as partes estão ali, né? Então, somos animais que têm uma nascitura, uma tessitura bioorgânica, né? Genética, tá? E nós nascemos com sexualidade. Isso, gente, sexualidade é diferente de genitalidade. Não significa que a criança tem que pôr a cabo a sua genitalidade. Não se trata disso. Isso vai ter um tempo, uma hora, um momento, né, em que, inclusive, o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos vai dizer isso na vida da pessoa. E o histórico familiar também vai falar a hora que isso vai acontecer. O ambiente social é construir uma situação para que essa genitalidade, uma hora, ocorra. E não tem hora para exercer isso, né? Se vai ser com 12, com 13, com 15, com 17, com 18, com 20 anos. Se a pessoa nunca vai exercer a sua genitalidade, isso aqui não é tema da nossa aula. A questão é a sexualidade, é o possuir, e também não é gênero, também não. É uma sexualidade para além da sua genitalidade, é a ordem dos desejos, tá? A primeira
fase de desenvolvimento da sexualidade infantil é chamada por Freud de fase oral. Oi, fala, Laura. Laura? Não, eu liguei sem querer. Ah, então tá. A fase Eu fui oral, ligar. ok. A fase oral, o objeto de desejo da criança é o seio materno, tá? E a fase em que isso se dá é do nascituro, ou seja, a criança já nasce desejando alguma coisa, tá? E a gente isso entende esse processo. A criança quer o quê? A criança quer o leite materno, quer o colo da mãe. E, obviamente, suas necessidades mais primitivas, elas estão relacionadas aos órgãos dos sentidos. Então, a criança não gosta de barulho, porque o ouvido dela está se desenvolvendo ainda, então está muito sensível. A criança não gosta de muita luminosidade, o nascituro, né, o que nasceu, porque os olhinhos não estavam acostumados com a luminosidade, então estava ali, então não pode ter cheiro forte, luz forte, barulho alto, tá? E ela quer o quê? Ter as suas necessidades básicas sanadas, que é alimentação, dormir e ficar limpinho, o processo de higienização, porque senão, se deixar ali a criança, né, suja, no caso ali, com as suas fezes, né, ela vai empolar, ela vai desenvolver assaduras. Então, o que acontece? Tem que tirar xixi e o cocô, deixar a criança num ambiente sem muito barulho, sem muita luminosidade, sem cheiros fortes, entendeu? E aí o processo da estimulação da criança vai acontecendo normalmente. Como assim, professor? Objeto de desejo é o seio materno da criança. Que história é essa de fase oral? A boca é o primeiro lugar de satisfação dos desejos ou do exercício da sexualidade. A criança, inclusive, o nascituro, o neném, vai então em busca do seio da mãe. E o reflexo de sucção do leite materno é um reflexo que não é ensinado. A criança só é posta junto ao peito e o movimento de sugar com a boca, ela vai fazendo naturalmente. Já está intrínseco à atividade humana. Não precisa ser ensinado, é inato, tá? Então a criança vai lá e já começa a sugar o seio da mãe. Se tira o seio da mãe, ela não terminou de se alimentar ainda, ela vai o quê? Ela vai chorar, ela vai protestar, porque ela quer aquilo ali. Ela deseja aquilo ali. E, obviamente, com o passar do tempo, os lábios, eles se tornam, então, sensíveis a esse ato de alimentação do bebê, tá? Professor, mas o que tem de sexualidade nisso? A sexualidade é tão somente o exercício do desejo e do querer. Mas não tem nada sexual nisso. Gente, na verdade, é porque nossa cultura pornográfica, capitalista, entendeu que sexualidade está ligado à genitalidade, a sexo, a safadeza, e não é isso. Sexualidade é o exercício dos desejos e a propensão, a possibilidade de realizar desejos ou não. E isso vão ter uma ligação íntima com o sexo, no caso, sexo enquanto força motriz que vai dar construção ao gênero, força biológica que vai dar condição para o gênero, ou seja, se é homem ou mulher, menino ou menina, a ordem de orientação desse desejo, que é a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade ou diversas formas múltiplas de exercimento desse desejo, e, obviamente, a compreensão de gênero, cis, trans, e o próprio exercício da genitalidade. Mas isso vai se desdobrar depois.
tá? Professor, e se a criança nunca teve a oportunidade de sugar o leite da mãe, ele vai ter problemas? Para o Freud, sim, tá? A não ser que seja muito bem feita a transposição do fenômeno da oralidade, que é um bico de uma maneira bem bacana, que seja respeitado o processo de alimentação, colocando a criança junto ao corpo, mesmo que com a mamadeira, mas sim, existem consequências diretas, porque inclusive os lábios se tornam uma zona erógena, né, do corpo, tá? Vamos lá. A segunda fase, que é tão meio constrangedor eu conversar com vocês sobre essas coisas, mesmo que do ponto de vista tão científico, né? Mas é porque eu tô com um grupo só de meninas, né? E eu sendo menino fica meio constrangedor. Eu dou essas aulas há tantos anos, mas eu nunca dei essa aula de fases do desenvolvimento da sexualidade infantil para uma turma só de meninas. É a primeira vez, aí eu fiquei um pouco com vergonha. Deixa eu, né? Mas eu tô com vergonha mesmo. Não tô preocupado, Sabrina, mas eu fico com vergonha. A segunda fase, mas é porque faz parte, né? Eu acho que deve ser a primeira vez que vocês no curso de pedagogia estão conversando sobre educação sexual, não é? Então, Provavelmente. aham. Eu não vejo vocês tendo essa conversa com Fernanda, ou com Juliana, ou com Priscila. Eu tenho uma adolescente em casa que está adorando aprender, a Mônica. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu superar aqui a vergonha que eu estou nesse momento. Vou aqui, ó. Pronto. Vamos lá. A segunda fase do desenvolvimento da sexualidade infantil é a fase anal. A criança já começa a partir de 1 ano e meio, essas fases de idade mesmo, elas mudam um pouco de lugar, tá? Mas, enfim, com 2, 3 aninhos, né, ela já começa, então, a fase anal. Professor, peraí, a boca eu entendi, agora o ânus? Como assim o ânus é uma fase de desenvolvimento? O prazer e o objeto de prazer vão estar ligados indistintamente entre meninos e meninas depois que a fase da lactação do leite materno cessa, vai se transferir, vai se constituir através do fazer cocô. Então, o prazer é associado à analidade infantil e na produção das fezes, tá? Então, é por isso que você vê ali o menino de 2, 3 anos entusiasmado quando ele faz cocô, né? E é uma questão familiar que é colocado também, né? De querer ensinar a usar o banheiro, né? De você falar assim, não, você tem que usar o banheiro para fazer cocô. Popô, mamãe, popô, fiz cocô, né? E mostra, se você dá a bobeira, o menino pega o cocô, passa o cocô nas paredes, né? Essa fase é muito complicada, né? Porque as casas ficam uma caatinga, porque o quê? Porque a criança entende que aquilo ali foi produzido por ela, que aquilo ali saiu dela, que é ela que fez. Na produção ou no ato de defecar, ambos, Ana Júlia, né? A produção do cocô, que é fazer o cocô, e o prazer do defecar, tá? Que existe um prazer também de alívio. Nós adultos sabemos disso. Pode ser machista o que for, mas nós assim, nunca que eu vou sentir prazer com alguma coisa associada ao ânus, né? Eu vou dar a voz aí, vou explicar. Calma aí, deixa eu explicar tudo, depois vocês fazem as perguntas. Mas é estranho mesmo.
Mas você vê lá, Sabrina, por exemplo, que a criança, nessa fase, gosta de brincar de massinha de modelar, gosta de brincar de aquelas amoebas. Como é que é o nome novo agora que estão dando para as amoeba? Smiley, slime, isso. Smiley é sorriso, né? Slime, guache, tá? De coisa de pintar, de passar a mão, de tocar, de coisa grudenta. O que é aquilo ali? Qual que foi a criação daquilo ali? Aquilo ali é um substituto higiênico das fezes. É o brincar com o barro, brincar com a modelagem, dar forma, entendeu? Com o quê? Com aquilo que é produzido de si mesmo. Entendeu? É isso. E aí, a criança usa, inclusive, entende que as fezes são uma arma que ela tem. Porque é um dos primeiros princípios de negação da criança. Ela é negada, né, a partir disso aí. Como que é assim? O que é isso? Né? Tipo, se a criança está num lugar que ela não está querendo ficar, ela aprende que se ela fizer cocô, os pais vão tirar ela dali. Então ela começa a exercer uma relação de poder, né, com a própria fezes. Por quê? Porque ela entende que o pai e a mãe não querem isso, que as pessoas não querem isso, e inclusive ela ri com isso. Ela entende poder. Para quem aqui já viu, né, a criança faz assim, fiz cocô, é, fiz cocô, é. Você é um cabeça de cocô, né? Cocô fedido. E ri. Porque para ela é divertido aquilo. E ela exerce poder com aquilo. Entendeu? E ela não tá ali achando que é tipo assim, fiz cocô, que nojento. Ela só tá repetindo. Ela começa, já tá entrando na linguagem, né? Então ela já tem algum vocabulário primitivo, né? E ela começa a conversar com isso, né? Com 1 ano, 2 anos com isso, né? E é muito engraçado esse fiz cocô. Tipo assim, ou se é uma educação mais coisa, ela fica com vergonha também, né? Aí, com o tempo, vai passando essa ideia de prazer, de engraçado, né? O que você quer que a criança ri com isso? É só você falar pum, né? Pum, falou de pum, não sei o que, a criança se amarra, né? Pum, cocô. Esse assunto com a criança assim, você é peidorreiro. A criança fica toda ali, né? Peito, não sei o que, fica toda feliz e não sei o que, e tal. Eu não faço cocô hoje em dia. Como assim, Laura? Não entendi. Ah, gente bonita não faz cocô. Ah, meu Deus do céu. Claro, não, gente. Isso é problema, tá? Se você fica falando isso para criança, ela entende que ela tem que segurar o cocô e isso faz um mal, pode criar constipação e desenvolver um adulto com um problema. Por isso que você já começa a entender que tem meninas que demoram 3 dias para fazer cocô. Isso gera uma doença psicossomática, né, trazida para o corpo. São problemas intestinais de ressecamento feminino. Tanto que essa conversa geralmente acontece mais com mulheres. Tá vendo? Que menina bonita, gente bonita, né, não faz cocô. Por isso que eu tenho, eu tenho medo de negócio de creche, né? Justamente por conta disso. Às vezes coloca uma cuidadora ali que não tem habilidade nenhuma e fica reprimindo a criança, gerando trauma na criança. Então vocês tomem cuidado com isso. Gente bonita faz cocô sim.
Gente bonita faz cocô, gente feia faz cocô, gente faz cocô. Cocô é natural. Cocô é bom fazer cocô. É brincadeirinha, né? Uhum. Cocô é uma coisa boa. Fica sem fazer cocô. Que coisa boa é ficar sem fazer cocô. Tá vendo? Que isso que eu acabei de chegar. Ana Luísa tá. Ai, Ana, nós estamos falando de desenvolvimento infantil pela linha da psicanálise. É psicologia do desenvolvimento. Entendeu? Então, gente, fazer cocô é bom. Tem que falar para as crianças que fazer cocô é legal. Entendeu? Só que tem que falar o quê? Para ela fazer cocô no lugar certo, que é fazer cocô no piniquinho, fazer cocô no vasinho, fazer cocô no banheiro. Você pede para a tia na hora que você quiser fazer cocô. Eu reprimia quando eu era criança, não me lembro por quê, mas tá vendo, Laura, ou Bárbara, é isso aí, entendeu? Mas era horrível, porque eu ia para a escola, fazia lá, entendeu? Inclusive é bom, e as pessoas riam de mim, tadinha, gente. Oh, meu Deus, que criança, gente, tá vendo, gente? Mas era uma cagona a cagona da sala, ai, Bárbara, mas é isso que acontece. Então tem que reprimida para fazer, tem que ensinar a fazer cocô, entendeu? Não pode falar que não pode fazer cocô, tá? Que assunto, tá vendo, gente? O que sobrou pro psicólogo falar, né? As aulas do psicólogo, né? Ensinar a criança a fazer cocô, tá bom. Tão mais fácil, né? Que ensina alfabetização, não sei o que, tal, e eu aqui com o cocô. Mas tudo bem. E depois, gente, e outra coisa, eu não vou entrar aqui na psicopatologia dos problemas que são originários quando a pessoa está com esse problema, não, tá? Mas ela tem que ser enfrentado, tem que ser atualizado e reafirma essa necessidade de que o cocô é uma coisa boa, tá? Depois da fase, agora vem mais a vergonha. A terceira fase depois da fase anal é a fase genital ou fálica. Desenvolvimento da sexualidade infantil. A terceira fase é a fase fálica, que é o descobrimento do falo nos meninos e da ausência de falo nas meninas. Então, agora, a terceira fase começa a diferenciar. Por quê? Bebê, gente, é bebê. Bebê é neném. Neném não tem neném menino e neném menina. Entendem? Né? Até uma determinada idade, bebê é bebê. Ele não está ali falando assim, eu sou menino, eu sou uma menina, eu gosto de rosa, eu gosto de azul, eu gosto de lutar, eu gosto de brincar de casinha. Não tem, é neném. E brinca de tudo, brinca de formas, brinca no carrinho, começa a estruturar o andar, brinca com os blocos, não tem muita diferença. Inclusive, só a gente com a cabeça muito fechada que fica preocupado quando um menino com 3 anos ali pegou uma boneca. Não tem muita diferença, tá? A partir dos 3 anos, e essa fase vai se estender algum tempo, os meninos descobrem que não são nenéns. Que ele tem peru. E a menina descobre que não tem Lulu, né? E isso se torna um conflito. Vou começar com os meninos. O menino descobre, do mesmo jeito que a boca era um lugar de exercimento de desejo, depois que o ânus se tornou um lugar de expressão simbólica do desejo, o pinto se torna, então, pênis, se torna, então, o lugar de exercício do exercício de prazer do menino. O que acontece?
Você, obviamente, já deve ter visto isso com o seu priminho, com o seu filho, com o seu alguém da sua família, que num determinado seu irmãozinho, ou lá onde você trabalha, na escolinha, no estágio, tal, 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 o menino fica uma hora apertando o piu-piu direto. E aí alguém fala da sua família, seu tio, seu pai falou assim: menino, tira a mão daí que eu vou passar a faca e jogar pro cachorro comer. Que seguração de peru é esse? Toda hora fica com a mão apertando esse piu-piu. Só fica aí mexendo nesse peru, menino. Ah, mas vai cair, vai quebrar, vai estragar. Isso aí é o primeiro complexo da criança, assim mesmo, não é, menino? É o quê? É o complexo de castração. Porque o menino tem medo de perder o piu-piu dele. Porque ele aprendeu a ter orgulho do piu-piu. Porque não fala assim, meu filho do saco roxo, meu menino, quer fazer tanto que quer fazer xixi, o pai fala o quê? Tira o piu-piu aí e faz xixi na rua mesmo. Não é assim que a nossa sociedade coloca? Quer fazer xixi, faz xixi. E aí o menininho lá pega o piruzinho dele, no meio tira, baixa as calcinhas, nem consegue segurar o elástico direito da calça, se mija todo no começo, menino se mija todo, porque não tem controle, é aquela catingaiada, né? Banheiro, então, de casa fica uma tormenta, aquela catinga, porque não sabe ainda, está aprendendo o que é o piu-piu, tá? Tanto que se aprende a fazer cocô antes de fazer xixi. É claro que mija e caga do mesmo jeito, tá? O lance que o desenvolvimento, né, do trato urinário vai se dar posterior ao trato intestinal. Tanto que o xixi na cama é uma constante até os 5, 6 anos, porque ainda vai ter que aprender se vai, quando vai sair, deixar definitivamente a calça enxuta, né? A calça plástica, a fralda descartável aí, em direção a não fazer xixi mais na cama e a controlar o trato urinário, né? 4, 5 anos aí, né? Uns muito vitoriosos aí conseguem isso um pouco mais cedo, com 3 anos. Mas vão acontecer, inclusive, acidentes até depois de mais velho, né? Um dia ou outro que teve um pesadelo e fez xixi na cama. Isso vai até alguns adultos. Alguns adultos lá com 15 anos ainda dá uma escapulida, já adolescente ali faz um xixi na cama ainda, né? Mas enfim, isso é um processo de desenvolvimento, né? É um processo de configuração da infância. Mas ali está o menino ali aprendendo o seu piu-piu. E aí o menino, então, toma banho com o papai e a mamãe. E toma banho, às vezes, pelado com o pai e a mãe. E aí, então, ele vai olhar para o pai e falar assim, pai, por que, que o seu é grande e o meu é pequeno? Por que, que o seu tem cabelo e o meu não tem cabelo? Por que, que a mamãe não tem? E olha, então, para a pepeca da mãe e vai. Nossa, é muito constrangedor falar isso com você. Mas vamos lá. Tava sonhando, tava fazendo xixi, acordei, estava começando a fazer, saí correndo pro banheiro no meio da madrugada. Ah, Duda, isso não é só com você, não. Acontece com todo mundo, tá? Se bem que tem tempo que já não acontece comigo. Segue o baile, vão seguir, vão seguir. Aí tá lá no banheiro e pergunta pra mamãe: por que que você não tem? E a mãe explica, né? Porque eu tenho, não tenho peru, porque eu tenho pepeca, né? Porque eu tenho vagina. Depende da criação ali, o nome que vai dar, tá? Eu já vi de todo. Em São Paulo, a mulher fala xoxota, né? Eu acho vulgar, né, esse nome, né? Mas parece piada, né, dos anos 70, né? Sim, Bibica. Não, então aí, ó. Então aí vai ter os nomes. Esse Lauro eu nunca conheci. Mas é Pepeca, Xaninha, Xereca, Perereca,
periquita, tem um monte de nome, né? A mesma coisa do menino, né? O menino fica muito ali entre piu-piu, peru, pau, tá? Casinha do xixi. Nossa, Bárbara. Vamos lá. Quem tinha levantado, quem quer falar? Vai, fala, Duda. Então, eu vi foi até, não sei se foi no Instagram ou no Facebook, uma professora falando sobre isso, a importância de você falar o nome correto para a criança, porque uma aluna dela estava sofrendo pedofilia e ela falava, só que da forma que ela falava, a professora não entendia o que era. Ah, E Duda, quando foi não, discordo, não tem nada a ver. Tem que ensinar a menina com 3 anos a falar vagina, não, buceta, não. Está errado. Não, Jameson, não tão vulgarmente assim, mas Não, tem que dar não, um nome. o nome correto é o quê? Vagina. Mas é para criança, não, mas um nome que Não, as o pessoas nome, entendam é correto. Porque não, o como é que você vai. nome Ah, é. não, você dá um nome que ninguém entende. Ah, mas claro Pra... que não, mas vai ter que dar. Mas vai todo mundo. Então, eu falei um monte aqui. É pepeca, perereca, sei lá, mas o nome vai dar o nome. Agora, o lance é, não entrem nessa linha biologicista que só tem que dar o nome de pênis e vagina. Entendeu? É uma possibilidade, mas é importante que a criança conheça o corpo e dê nome às partes. Agora, o nome que vai ser dado, entendeu? Não sei se vocês já viram um filme, Um Tira no Jardim da Infância, né? Que um menino chega que é filho de um médico, aí o menininho chega para o Arnold Schwarzenegger, né? Que é o Tira no Jardim da Infância, assim, meninos têm pênis, meninas têm vagina. É muito, muito bonitinho, né? Mas então, assim, não importa o nome, Duda. O importante é dar um nome. Se ela vai ficar bem em falar a menina e na sua família as pessoas interagem bem, que o nome que se dá é o nome familiar, né? O nome que a família identifica como tal, entendeu? Só não vai chegar e falar um nome absurdo, né? Acho um menino com 3 anos falando meu cacete, né? Não pode, né? A gente tem que infantilizar para o infantil e apontar para o processo de amadurecimento. Tá? E aí, óbvio, sem contar mentiras. Né? O mais importante é não contar mentira para a criança sobre o funcionamento da sexualidade. E aí, gente, vocês vão ficar tranquilo, que uma casa tranquila ali, 7 anos, você já vai estar conversando, o menino já vai estar querendo saber outras coisas. E aí, o importante é falar de uma maneira científica, né? E, obviamente, de uma maneira acolhedora, de uma maneira carinhosa, para que a criança não crie mais resistência ou um tabu com relação àquilo. Agora, não concordo com teóricos que vão falar que tem que chamar só pelo nome científico. O nome familiar é um nome importante e faz parte da infância. O importante é que ela tenha um nome, eu concordo. Porque, por exemplo, sendo vítima de agressão, que ela aponte o que está acontecendo. Fulano encosta na minha pepeca. E tem que ensinar a criança ainda quem pode encostar. Que não é todo mundo que pode encostar. Que vai só poder encostar o papai, a mamãe, que vai quando estiver ali no banheiro, que vai limpar, e papapá, e fulana, entendeu? Que se Professor, alguém diferente quiser, que você conversa, que você fala com a mamãe, com o papai, falando. então, tipo, você tá falando, eu também concordo, só que também a gente tem que ter uma ideia de que não só quem vai encostar, mas como vai encostar. Porque às vezes, por exemplo, Deus me livre, mas tem muito pai que faz coisa errada com um filho pequenininha. Uhum. Então, tem que ter essa ideia, tipo assim, é só isso daqui que a pessoa pode fazer. Qualquer pessoa que for encostar em você tem que fazer só isso daqui, tá? E aí, seguindo com Isso. essa mentalidade. Sim, sim, perfeito, né, Júlia? Mais alguém? Mônica.
No meu caso, James, eu tive uma experiência prática. Eu tenho a minha filha é menina, né? Hoje ela vai fazer 14 anos. Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar, ali, ela tinha uns 4 anos, mais ou menos, de 3 para 4 anos. Eu tive que deixar ela com o pai dela. E aí ela fez, tipo, cocô, de se sujar muito. Ela ainda usava fralda na época, né? Tava começando a entrar na creche para eles poderem fazer todo aquele trabalho, aquele processo de retirada das fraldas. Aí ela fez cocô, mas ela ficou com vergonha de falar com o pai dela. Então ela falou assim: papai, eu quero na vizinha. Aí ele falou assim: mas o que você quer na vizinha? Ela falou assim: cocô. Ou seja, ela pediu para ele levar ela na vizinha, para a vizinha poder limpar ela. E foi espontâneo da parte dela. Eu nunca ensinei isso para ela, que ela tinha que ter cuidado com o pai nem nada. Veio dela. Aí eu fiquei pensando até que ponto eu, como mãe, né, mãe de uma menina, até que ponto eu posso influenciar a minha filha para esse sentido que você está falando, entendeu? De se proteger da figura masculina. Independente se é pai, irmão, tio, avô, mas a questão do masculino na visão da menina, né? Porque eu nunca disse para ela que ela tinha que se resguardar do pai. Nunca passou pela minha cabeça falar uma coisa dessa com ela. Mas nesse dia ela pediu. E ele levou. Né? Ele foi lá, pediu a vizinha deu banho, limpou e tudo. Mas, Mônica, não tem nada a ver o pai limpar a filha, não. Sim, mas eu nunca pedi para. Eu nunca impedi, Eu sei, entendeu? gente, Nunca mas pelo teve. amor de Deus, gente, sigam com a ideia de que o pai, só a mãe é responsável, ou só a figura mulher é responsável por limpar as fezes da menina. Há um momento da vida que aí sim o pai, inclusive, vai sair de cena porque a menina começa a ficar com vergonha do pai, do mesmo jeito que o menino começa a ficar com vergonha da mãe, por conta da diferenciação da sexualidade. Mas, gente, o pai não pode ser entendido, a paternidade não pode ser entendida como um potencial estuprador de criança, não. Sim, isso é uma coisa que eu trouxe para minha filha. Assim. Eu fiquei pensando o porquê que ela teve essa atitude, porque eu nunca influenciei ela a ter esse tipo de pensamento. Talvez ela ouviu de alguém. Quantos anos? Ela ia fazer 4 anos na época. Eu acho que era porque ela já estava começando a ir para a creche. Eu acho que a creche que fez essa alusão. Porque eu nunca falei com ela sobre o assunto, mas ela teve essa percepção. Aí hoje eu vejo por que não existem professores homens nos CMEs, né, nas creches. Eu acho que é por causa desse negócio mesmo, que as pessoas têm esse preconceito de achar que a figura masculina faz mal para o infantil. Que é um erro. Que é um erro, inclusive. Porque senão, aí sim a gente está sexualizando as crianças na infância. Entendeu? Gente, não são todos os homens que vão parece tão é assim, né? Então, homem é potencial estuprador e violentador das meninas. Ué, mas como isso? Então quer dizer que não existe, então, violência sexual praticada por mulheres? Isso é um preconceito. Entendeu? Então quer dizer que a mulher pode, então, ajudar no processo de higiene dos meninos. E as meninas não podem ser auxiliadas pelos pais? Então, assim, vocês atentem a isso. Porque vai justamente aí que está a questão. Às vezes a gente tem muito profissional preparado para discutir. Nossa, estou gostando mais do que eu imaginava dessa aula, né? Muitas pessoas que são mal preparadas nas creches e que fazem a socialização da relação com as fezes, com a limpeza das crianças de maneira errada. Existe doido. Doido do nível do Dorgival. Para quem não lembra do caso, Dorgival, Linhares, pastor, que estuprou o filho e o enteado e jogou fogo nas crianças.
Existe maldade no mundo? Existe maldade no mundo. Existe uma violência simbólica e sexual velada? Existe. Existe. Agora, nem tudo passa por isso. Senão os pais não podem ter uma relação de paternidade com a filha, e os filhos não vão poder ter uma relação de maternidade com a mãe. Se atentem a isso, meninas, porque vocês, profissionais da educação básica nesse país, têm que, inclusive, influenciar positivamente e, obviamente, ensinar os técnicos que vão estar trabalhando com vocês ali no gerenciamento educacional, por exemplo, da CEMEIS, por exemplo, da educação infantil, sobre isso. Não peguem tudo que vocês veem na televisão da vida, no YouTube da vida. Procure livro, procure estudar sobre. Gente, nós não podemos criar uma categoria profissional que cuide de educação com base no senso comum. Tia Emerson, eu estava fazendo estágio numa creche, né? E aí a gente acabou descobrindo que um pai estava abusando da menina de 6 anos desde os 3 anos. E aí eu acho que isso traz um trauma, sabe? Eu realmente concordo com você que a gente não tem que generalizar só a mãe pode cuidar, só a mãe tem que limpar. Mas eu acho que é mais um trauma, entende? Acho que a gente não confia muito, acho que pelas notícias, por eu ter vivido isso, ela falou comigo também, sabe? Nossa, eu chorei demais na hora que ela falou, o pai foi na escola, ele foi preso, só que é uma coisa, assim, muito difícil, entendeu? E da gente confiar mesmo. Mas aí você vai ter um doente, aí vai transformar todos os pais agora em doentes. Não, eu entendi o que você está falando. Eu acho que eu falei nosso ponto de vista porque é um trauma, sabe? A gente fica com medo, assustada. Acho que a gente, né, mulher, passa a vida inteira com medo, sabe? E talvez seja isso que Mas a gente mas aí, só colocando isso, Ana, porque isso atrapalha também no processo de desenvolvimento. Imagina se a menina, se, por exemplo, você fosse ensinada desde criança a ter medo do seu pai. O pai é um lugar também de afeto, de amor, gente. O meu pai, ele sempre foi muito presente na minha vida, assim, né? Então, acho que eu nem imaginaria como seria, assim, meu pai, sem essa aproximação que eu tenho com ele. Entendeu, gente? A maternidade, ela é tão importante quanto a paternidade. Inclusive no processo de construção, não apenas da sexualidade, mas no estabelecimento da personalidade. A figura da mulher, ela tem o seu lugar, e a figura do homem também tem que ter. Nós vivemos, inclusive, num país que nega a paternidade, que fala a seguinte frase: este filho é responsabilidade de você, mãe. Como se o pai pegasse a criança, colocasse na mão da mãe e falasse assim: se vira para criar essa pessoa. E se o filho é deseducado, se o filho fala: mãe, você está fazendo mal o seu papel de mãe e ensinando mal a sua... Mas peraí! A educação da criança é responsabilidade de quem? Da mãe? A criação da criança é responsabilidade da família. Não é a mãe a educadora, a cuidadora, a criadora do filho. Está na hora do Brasil entender que a mãe não é vinculada a um cordão umbilical que vai carregar a vida toda aquela criança, e é ela que tem que dar educação para o filho. O pai tem que ser responsabilizado. O homem tem que ser responsabilizado pelo processo de criação da criança. Isso é até uma ideia patriarcal, né?
da Sim. mãe sempre cuidar da criança. Exato. A cozinha, né, Bárbara? A cozinha e a criança. A mãe tem que levar na creche, tem que trazer da creche, a mãe tem que dar comida. Mãe, você não vai dar comida para a criança? Vai você dar comida. As mulheres têm que começar a ter esse pensamento, meninas. E eu falo isso com vocês como homem. A mulher tem que responsabilizar o pai. Dar comida também. Você vai dar comida, você vai limpar, você vai cuidar quando estiver doente. O pai não é aquele apenas que coloca comida na casa. Eu sou o provedor, o macho alfa, vou lá, trabalho, trago comida. E aí você se vira para fazer, mulher. Porra, gente, não é assim. Não pode ser assim. Psicologia do desenvolvimento, né? O desenvolvimento afetivo ele é construído na parceria. O Emerson estava vendo um negócio na internet que estava falando bem assim, quando a gente vê uma mãe uma bebê, né? Uma mãe numa festa sem um bebê, a gente fica extremamente assustado, tipo, essa criança tá com quem, pelo amor de Deus? E quando a gente vê um pai, é tipo, cadê seu filho? Ele tá bem? Mostra a foto dele. Tipo assim, a gente normaliza muito o pai estar numa festa sem a criança, mas quando a mãe tá, é um absurdo. Eu falo isso pra mim mesmo, porque eu acho isso, sabe? A gente pensa isso, que é um absurdo a mãe estar sem o filho. Sim, aí o pai pode ir pro boteco, ter vida social, não sei o quê, e a mãe, então, tem que ficar em casa criando a criança. Gente, meninas, o machismo estrutural, o patriarcado, ele é construído em cima disso. Eu não tô querendo dizer assim, mulheres, saiam de casa e vá pro boteco também. Não é isso, não. Tô falando assim, mulheres, a responsabilidade da criação da criança é de ambos. É da responsabilidade da família. O desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, enfim, da criança é responsabilidade da família. Primeiro Letícia, depois Laura. Lelê? Não te escutamos, Lelê. E aí, Mônica, tem que brincar mesmo. Eu brigava, gente, porque ele ficava se colocando, tipo assim, eu sou homem, não vou mexer com ela, não vou fazer as coisas com ela porque ela é menina. Eu falei, nada a ver. Se minha mãe não estiver dentro de casa, se sua mãe não estiver por perto, a menina estiver com a fralda suja, estiver com fome, você não vai olhar? Você vai ficar esperando aparecer uma mulher para poder socorrer sua filha? Ela chegou a ter assadura de 2º grau por causa de fralda que não foi trocada. Ou seja, prefere botar a vida da criança em risco do que sair desse pensamento retrógrado de que ele é um homem e que se fosse um menino seria mais fácil cuidar. A maldade já está na cabeça da pessoa embutida, tipo, já olha para a filha, mulher, com olhar de maldade. Se eu encostar na minha filha, é maldade. Se eu trocar a fralda na minha filha, é maldade. Você entende, Janice, que é uma coisa muito complexa? Eu, quando não tinha filhos, eu não tinha essa noção. Depois que a minha filha chegou, eu vi como ela é cercada de medos dos adultos. Tipo assim, os adultos têm medo e enfia na cabeça dela que ela também tem que ter medo. Apesar de eu nunca ter falado a respeito, hoje eu falo porque ela já está uma adolescente, ela precisa entender de certos assuntos, mas na infância eu não falava porque eu queria que fosse tudo muito natural. Tipo, minha filha, você vai ter um professor masculino lá no seu CMEI, pode deixar ele te levar no banheiro, ele te tocar, para não ter essa questão, tipo assim, não, eu não posso chegar perto de um homem porque ele vai me fazer mal. Você entende que a gente já cresce com esse pensamento de que o homem faz mal? É horrível isso. Vamos lá. Letícia, você acha que seu microfone voltou agora? Tá me ouvindo, professor? Bem, bem. Uhum. Show. Não, eu ia falar exatamente que é essa coisa do machismo estrutural, que a mulher, hoje em dia, agora a mulher também tem que trabalhar, mas ela tem que dar conta de trabalhar, deixar a comida pronta, a casa arrumada, a criança
tem que ser educada, ela tem que estar sempre arrumada, certinha, tudo perfeito. E o pai, ele só tem que ser o provedor. Ele trabalha o dia todo, aí ele chega em casa, ele está muito cansado para ir brincar com o filho dele. Dar atenção, a mínima atenção, pelo menos, ajudar no dever de casa, ajudar às vezes não precisa, não sabe cozinhar, mas pelo menos dá atenção para o filho, entendeu? Ajuda em alguma coisa, mas não, deixa tudo nas costas da mãe, a mãe que faz. E às vezes a gente mesmo acaba deixando isso acontecer para não se indispor dentro de casa. Eu já vi minha mãe fazendo muito isso. Para não se indispor, ela ia e fazia tudo. Entendeu? Isso é horrível, porque coloca a mulher como a faz tudo, a que tem que dar seus pulos, e ela também tem que ser responsável por criar outro ser humano praticamente sozinha. Entendeu? Perfeito, Letícia. Essa que é a leitura. Perfeito. Laura? Não, já passou, já. Pode falar, continuar aí. Então tá, gente. Então, assim, vamos continuar. Então, assim, essa fase do desenvolvimento, que é a fase fálica, segundo Freud, é uma fase central. Nem só o marido. Temos que cuidar até do nosso... Ah, isso, Sandro. Aí acontece. Aí o menino começa, então, entrar na cultura falocêntrica, né? De ter orgulho do seu piu-piu, né? E a menina, então, olha para o piu-piu do menino e aí pergunta, né? Por que que eu não tenho piu-piu? Ou por que meninos têm piu-piu e eu não tenho piu-piu? O que que eu tenho? E aí, então, o complexo de castração na menina já aparece para Freud como um ser castrado, tá? Porque a menina começa, então, a criar os hábitos de socialização da mulher, né, justamente para esconder e preservar o útero, no caso. Ah, mas aí ela, aos poucos, ela vai colocando que ela é mocinha, que ela é menina, que ela não pode fazer as mesmas coisas que o menino. Por que que fulano pode e não pode? Porque você é menina, tá? E aí nós temos um trauma originário na fase fálica, que é o homem como aquele que exibe o pênis e a mulher que esconde a vagina, que é o orgulho, uma sociedade que cultua o orgulho ao pênis e que coloca a vagina como algo do nível da vergonha. E aí a menina, então, é educada, começa a ser educada a partir, então, dos 3 anos em diante, ou quando entra na fase fálica, quando começa a fazer essas perguntas, a ser educada como menina e o menino ser educado como menino, criando estereótipos psicogenéticos de que o menino é do campo da agressividade, então o menino vai ter brincadeiras de menino, que luta, guerra, disputa, tal, e a menina começa a ser inscrita numa ordem de brincadeiras de socialização feminina, que é fazer comidinha, brincar de casinha, percebem? Que é, para a menina, o universo da recreação feminina é ter um neném, ter uma boneca, imitar a mãe e perpetuar a ordem das mulheres. E o homem, né, ir para a guerra, e brigar, e lutar, lutinha, e perpetuar a ordem dos homens. Então, os papéis, inclusive de gênero, são estruturados neste universo, porque é dado uma cor para cada um time para cada um, e que cada um pode ou não fazer uma coisa.
E agora é super atual, a gente começa a pensar isso, né? Por que que meninos são azul e meninas são rosa, né? E qual que é o problema aí das cores, né? De socializar, então, cores e jeitos e coisas de menino e socializar jeitos e coisas de menina. E aí a menina que gosta de queimada, gosta de brincar de jogos com os meninos, ela é olhada como tipo como se ela tivesse que se tornar a menininha, né? E o menino que gosta de brincar de coisas com as meninas, que também teria que ser socializado como menino, né? Então, existe esse processo de socialização que é natural na criança e vai se desenhando aí 4, 5 anos, descobrindo, afinal de contas, se a sexualidade se estrutura como menino ou como menina. A próxima fase, segundo Freud, é a fase, depois da fálica, do complexo nuclear de neuroses, também chamado de complexo de Édipo, tá? Que é o primeiro enamoramento e que é circunscrito como trauma geral da sexualidade humana, que é a proibição do incesto. Tá? Que é o seguinte, o que é complexo nuclear de neurose? Significa que é o complexo que gera, que estrutura o esquema neurótico que é o da repressão e do recalque, que é o normal. Isso é normal. Porque antes do complexo de Édipo, a criança acha que tudo é dela, é um grande eu, né? É um eu disperso, é um eu ainda sem definição, sem fronteira. Como assim um grande eu? Ela acha que tudo ela pode colocar na boca. Então, até os 6 anos é dedo na boca, chupeta, caneta na boca, morde, tudo vai para a boca, né? E acha que tudo é dela, que ela não entende ainda, não estruturou ainda, entende para perceber os sentimentos do outro, é o desejo dela, é a fase do... essas 3 primeiras fases são a do eu quero. Não para pensar que você, tipo, não pode. Então, a educação do não, né, tem que começar muito cedo para a criança ir estruturando aquilo que ela quer, a neurose, que é tipo, não posso. Porque você vai falar assim, senão a criança pensa que pode tudo. Entendeu? Não, você não pode puxar o cabelo da sua prima. Não, você não pode pegar o brinquedo do fulano e trazer para casa. Não, a festa não é sua. A festa é do fulaninho, é o aniversário dele. Quem sopra o bolo é ele. Não, você não pode fazer xixi, cocô em qualquer lugar. Não, você não pode brincar até tarde no condomínio, na rua. Não, você tem que ir pegar agora o seu caderno e fazer a lição de casa. Não, tá vendo? Todos estes nãos, a criança ainda não entende bem. Ela faz birra, ela nega, inclusive nessa idade ela começa a mentir e jogar com o adulto. Entendeu? Então, gente, toda criança é um pouco mentirosa, tá? Numa determinada fase, ela vai querer jogar para saber os limites até onde ela pode ir e não pode. E aí, vou dar a voz para você, tá, Laura? O lance é o seguinte, pai e mãe tem que combinar muito bem o que não pode e o que não pode. Porque se não tiver acordado e um fala que pode, o outro fala que não pode, um fica sendo mal, o outro fica sendo bonzinho, e aí o processo de educação da criança fica comprometido. Fala, Laura. Sobre a questão do não, às vezes é bom a gente, tipo assim, ao invés de falar, não corre na escada, não corre no corredor, sei lá, a gente fala ao contrário, tipo, vai andando, sabe?
Ah, eu não sei explicar, mas eu já escutei muito isso, da gente, ao invés de ficar falando não, 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 Psicologia positiva. Nossa, só balela. Psicologia positiva. Para não dizer não, que tem que falar o que a criança tem que fazer. Balela. Balela, 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 balela. Então quer dizer que a criança não vai aprender não nunca, não vai se frustrar nunca. eu aprendi no estágio isso. Entendeu? A escola lá que estava colocando isso como Eles orientam a gente a não falar não para criança. Me fala, qual que é a escola para eu não colocar meu filho? Escola Monteiro. Bom saber. Não quero colocar meu filho lá, não. Fala, Luísa. Fala, Luísa. Eu vi o negócio já falando também que é bom você falar não, porque a criança vai aprender a falar não. Se você nunca falar não para a criança, ela não vai saber falar não quando ela não quiser fazer a coisa, entendeu? E ela não vai saber lidar com não. Se tudo é Sim, aquilo que é aham. É porque naquela escola as crianças não escutam não nunca em casa, né? Aí chega na escola, não vai adiantar nada a gente ficar falando não, porque em casa não escutam não nunca. Só a criança mimada que tem naquela escola. Gente, um tapinha não dói. É óbvio, você como educador infantil na escola, você não vai bater na criança. Agora, o pai que não coloca regra e limite, a coisa vai desembolar de um jeito que vai ser problematicíssimo para vocês na educação infantil, gente. Porque justamente, Laura, esse é um problema. Crianças nunca vão saber não, e você também nunca pode falar não. Imagina você como profissional vivendo isso toda hora, a criança está ali pulando em cima da cadeira e você falando que lindo para a criança. Que lindo, que maravilhoso, como você é especial, como você é meu campeão, princesa, príncipe, não sei o quê. E não coloca um não limite. Gente, pai e mãe que não coloca não, o filho vai cagar na sua boca 1 hora. O adulto da relação é que tem que determinar o caminho em que a criança vai se desenvolver. Não é a criança que tem que escolher tudo para ela, não. Isso é errado. Está com bases psicológicas erradas. A criança, então, acha que pode tudo, e vai poder tudo, e vai pegar as coisas dos outros e vai roubar. Vai pensar que pode falar a hora que quer, não, que você vai estar desestimulando a criança a falar. Você está criando trauma na... Gente, cuidado, tá? Cuidado. Deixa eu ver, não sei se aqui é a ordem aqui, mas tem Ana, tem Letícia, tem Lívia, Ana Júlia ensaiou levantar a mão, Bárbara também. Vamos começar aí, começa uma aí e é isso, vai Ana. Ana Luísa, depois Letícia. Não, meu foi sem querer que eu levantei. Então, Letícia. Então, parece muito a minha mãe falando, você falando agora. Eu ouvi a minha mãe falando, porque ela teve uma criação na roça, tudo, aquela coisa bem conservadora. Mas ela me criou e criou meu irmão à base da conversa. Não teve surra, foi conversa. E ela e meu pai sempre fizeram de tudo, enquanto meu pai morava comigo, enquanto eu era criança, para me dar tudo que eu queria, mas conforme o certo. Ela tinha condição de me dar tudo, mas ela falava não. E ela fala, o meu irmão agora é pai, tem minha sobrinha, tudo, e ela pega e fala, você tem que falar não, porque você dá tudo para a criança, ela vai cagar na sua boca. O que você falou, ela não vai ter frustração. E ela falou que ela ouviu uma palestra uma vez que só reforçou isso. Ela ouviu uma palestra de um cara que falava exatamente isso. Se você não falar não para a criança, ela vai crescer frustrada, vai se tornar uma pessoa frustrada. Ela não vai saber lidar com as frustrações da vida quando ela estiver mais velha. Porque ela não teve limites. Então, quando ela chegar na vida real, ela não vai saber ouvir um não. Entendeu? Porque a vida, ela não é igual mãe e pai que passa a mão na cabeça. Ela dá porrada. Entendeu? E aí foi exatamente isso. É muita doideira, porque você acha que você está fazendo bem para a criança falando sim, mas você não tá.
Você está privando ela de ter um desenvolvimento como um cidadão funcional na sociedade. Isso, Letícia. Se você não fala não, ela vai conhecer o não de borracha do guarda depois na rua. Você quer o quê? Que você crie os processos de educação da criança ou que a sociedade depois tenha que reprimir esse universo através dos aparelhos repressores do Estado? Eu prefiro o meu não em casa do que o não de borracha do guarda na rua. E isso não é uma educação tradicional, gente. Eu estou falando aqui sobre bases psicológicas, sobre conceitos. Só não é aquilo que pensa a psicologia positiva. A psicologia positiva começou há um tempo a falar sobre isso, sobre os acertos de você fazer os comandos sem utilizar não, para você não frustrar a criança. Eu não corroboro com essa ideia de jeito nenhum. Entendeu? Porque isso que eu vou te dar a voz, Lívia. Isso que Ana Júlia coloca aqui, do que elas ficam magoadas, não sei o quê. Gente, criança é criança. Ela vai testar. Criança é criança. Deixa ela chorar. Tipo, você chega e fala assim, desse jeito eu não estou entendendo o que você está falando. Olha, desse jeito eu não estou compreendendo. Com esse choro você não vai levar a nada. Entendeu? Ó, tá chorando por quê? Não te fiz nada, não te bati. Por que você tá chorando? Tá chorando porque não pode? Não pode. Percebem a diferença do comando? Lívia, depois Bárbara. Professor, eu trabalho, né, com uma criança que tem TOD, o transtorno opositor. Então, assim, é extremamente difícil dizer não para ela. Sempre que já aconteceu vezes de, tipo assim, o que ela estava fazendo corria risco de vida para ela. Por exemplo, ela estava brincando no balanço, estava indo muito alto. Aquilo ali poderia machucar ela, ferir o físico dela. E aí o não funcionou. E eu estava conversando com umas outras pessoas lá na escola e eles me indicaram usar a psicologia invertida. Só que assim, eu tentei algumas vezes, só que meio que não deu muito resultado de primeira, sabe? Eu achei bastante complicado. Lívia, para o TOD, transtorno opositor desafiador, né? TOD, né? Opositor desafiante, opositor desafiador, tem técnicas específicas, tá? Então, inclusive, assim, depois você pode me mandar um WhatsApp, eu te mando alguns textos, entendeu? Né? Para Ana Beatriz, ontem, que eu sou orientador de estágio de Ana, mandei de autismo, eu posso mandar para você, Lívia, de TOD, tá? E assim, tem técnicas para isso, não se preocupe, entendeu? Mas o lance o não para crianças, aspas, normais, ele é fundamental. Fundamental. Tá? Com o TOD é mais difícil, eu sei que é mais difícil, porque a criança, ela grita muito, o TOD vem acompanhado, é uma luta, porque o TOD vem acompanhado com gritaria, não aceita os comandos de jeito nenhum, mas essa criança é possível de ser educada também. Tá? Tem que ter persistência, tem que repetir mais o comando, mas é possível de ser educada também. Bárbara. Não, professor, eu só ia perguntar como que a gente pode intervir nisso, sabe? Porque na minha escola tem um menino que ele é muito mimado. E, tipo assim, a gente faz a fila para a hora da saída e não pode ficar encostando e muito mais. Aí a gente chama atenção. Aí um dia a mãe viu uma estagiária chamando a atenção dele e ela não gostou. Ela falou com a coordenadora, não pode chamar a atenção do meu filho e tal. Aí a gente fica com medo, né? Aí teve um dia que eu fui chamar a atenção dele, ele falou, olha só, você não pode chamar minha atenção porque você não é nada minha. Só quem pode chamar minha atenção é a minha mãe e o meu pai. Você não é conhecida minha e não sei o quê. Eu fiquei muito assustada, eu falei, meu Deus, como que a criança tá falando isso pra mim, gente? Eu tentei intervir ele de um jeito falando assim, não, você não pode ser assim, porque quando você crescer, você pode se tornar uma pessoa que as pessoas não vão gostar e tudo mais, sabe? Mas, assim, é muito difícil de você tentar convencer ali, sabe? Ô, Bárbara, me fala o nome aí.
É o Thor. Ah, tá. É uma fofocaiada. Não, ele é impossível. Ele é impossível. Nossa, mas olha Mimada. só. Mas, claro, olha o nome do menino É. também. É, a E a culpa mãe já é dele da tá grávida. mãe. Aí ela fala assim, ai, gente, desculpa, é porque eu tô grávida. Mas não trata mal o meu filho. Não é tratar mal, é só chamar atenção, porque como a gente tá na época de uma pandemia e não pode ficar agarrando, ele agarra todo mundo. Ele agarra os amigos dele da sala. E é muito difícil você falar um não ali, sabe? Uhum. Ó, mas ó, a culpa aí, gente, olha, muitas vezes a fruta apodrece por conta da árvore, Sim, isso é fato, né? entendeu? Vocês percebem o seguinte, olha o nome do menino, a mulher já colocou o nome do menino de Deus. Quem é o Deus? Quem é o Thor? O Thor é o Deus da guerra. Então ela trata esse menino, deve tratar esse menino igual um Deus. Ai, meu Deus. Gente, já tá ali, já é complicado desde o nome, né? O que o Thor tá precisando é de um Odin, entendeu? Nome de cachorro também, Sabrina. Gente, eu tinha que esconder essa aula. Essa aula tem que ser o nosso segredo, porque Não pode vazar, pelo amor de Deus. gente, não, tem o que fica nessa aula, o que é conversar nessa aula é segredo nosso, fica na aula. Gravado, hein? Some com essa gravação, professor. Mas vamos lá, gente. Então, assim, o que acontece? Né? No complexo de Édipo, começa ter que lidar com o não de uma maneira muito incisiva. Por quê? Nessa fase, a criança quer, por exemplo, estar toda hora no quarto dos pais. Quer dormir com os pais. E começa a falar que, para fazer chantagem para isso, que tem monstro no quarto, que ela não gosta de ficar sozinha, porque não gosta do escuro, não sei o quê. Mas os pais podem acolher a criança uma vez ou outra no quarto deles. Mas isso não pode ser uma regra. Até porque a criança tem que começar também a ir parar de, se é menino, de tomar banho com a mãe. E se é menina, parar de tomar banho com o pai. Aí tem já um momento que é aquilo que a menina já começa a se desenvolver, porque no complexo de Édipo, ela nutre uma paixonitezinha pelo pai e o menino pela mãe. E aí acontece, a criança tem que entender que o pai tem dona, milhões de aspas aqui, pelo amor de Deus, hein? Não é dono, né? Mas que a mãe é do pai e o pai é da mãe. O pai tem dona, é a mãe. O Freud entende esse conflito do complexo de Édipo como algo que a gente recalca primordialmente. Tanto que a gente tem nojo de falar sobre isso. Porque imaginar nós num relacionamento romântico, tipo, com a mãe ou com o pai, eca. Eca significa que a pessoa é neurótica e ela é normal. Se ela não pensa nisso, né, ela é psicótica ou perverso. E aí, a psicopatia, os psicopatas são originados nessa seara. Vocês, inclusive, podem assistir um filme que é um terrorzinho meio suspense do Alfred Hitchcock, que é o Psicose, que é o filho, né, daqui do Hotel Bates. Depois fizeram até uma série, né? Mas ele tem ali, mostra ele com a mãe no seriado, né? Mas no filme, que era o coisa, quando ele desenvolve a psicopatia, o psicopata, ele empalha a mãe, inclusive coloca as roupas da mãe porque ele quer ser a mãe. Então, a loucura, ela se dá, né, por uma relação de não entrada no complexo de Édipo ou de não saída. Porque os normais
né, tiram isso daí, né, passam por isso e a criança entende que, opa, a mãe é do meu pai, né? O pai é da mãe. E eles têm, inclusive, a intimidade deles. Isso que Mônica está colocando agora, né? Deus me livre, né? E depois a questão da chantagem, mas é tipo assim, que a criança já começa assim, a criança não quer nem ver o pai e a mãe se beijando. A criança quer afastar o pai e a mãe. E os pais têm que ter assim, muita clareza disso para não caírem nessa, porque depois começa o relacionamento deles esfriar por conta da criança. E não é culpa da criança. A criança vai jogando, isso faz parte do desenvolvimento da criança, de querer afastar o namoro do pai e da mãe, porque ele é o objeto de desejo, né? Ele que é o namorado da mamãe, ele que é o homenzinho da mamãe, e não é. Esse menino não é o homenzinho da mamãe. Esse menino é o filhozinho da mamãe, mas o homenzinho, o namorado não é. Inclusive é um erro isso, de falar que quem é o namorado da mamãe? Não é o menino, ensinar o menino a falar eu. Tem um monte de mãe que faz essa doideira, tem vontade de sair e chegar na mãe na base do cascudo. Entendeu? Sabe? Exatamente, absurdo. Quem é o namorado da mamãe? Não, o namorado da mamãe é o quê? É o papai. Papai é namorado da mamãe. Entendeu? Ex-namoradinho do papai. Também não. Acontece. Mas, Vou chegar. professor, tem gente que faz isso mesmo, porque, tipo, aqui na minha casa, na minha família, isso nunca aconteceu. Tipo assim, quando eu era criança, eu via nos meus pais, né, um espelho. Então, eu sempre falava que eu queria casar com meu pai, só que eu não entendia que eu queria casar com alguém que parecesse meu pai, pela forma que ele tratava minha mãe e tudo. Não, você Mas queria não casar com o meu com o pai pai. mesmo. Aí Queria minha mãe sempre falava, casar. mas minha mãe sempre falava comigo: olha, minha filha, mas o seu pai é casado comigo. Você tem que pedir para Deus alguém igual ao seu pai para você e tudo. Então aqui em casa nunca teve esse incentivo, igual você tá Não falando. teve o incentivo, mas você passou pelo complexo de Édipo. Parabéns. Então você é normal, entendeu? E aí você entendeu que o pai não é seu, sua mãe foi lá e falou que o pai era dela, que o homem era. O homem aqui é meu, entendeu? Você que caça alguém. E aí você, inclusive, vai estruturar a sua sexualidade, no caso, a heterossexualidade, na busca de alguém parecido com o pai, tá? Gente, meninos não gostam de meninas e meninas não gostam de meninos. Esse gostar vai vir depois do complexo de Édipo. Porque meninas são chatas, meninos são chatos. Depois que passa pelo complexo de Édipo, aí a menina vai começar a procurar rapazes. E ela vai se apaixonar, ela tá ali na 4ª série, ela vai se apaixonar pelo fulaninho, que é lá do 7º ano. Por quê? Porque ele é legal. Não é igual os meninos bobo. O fulano lá é legal. Então, há inclusive uma conformidade aí da menina procurar meninos mais velhos, tá? E os meninos a mesma coisa no início da estruturação da sexualidade. Quando ele sai do complexo de Édipo e ele começa, então, aí que ele se apaixona, né? Aí ele vê que a mãe é proibida e ele se apaixona. Aí o que acontece? Ele vai, não, menina é chata. O que ele vai? Ele gosta do quê? De seios. E aí vai, inclusive, vai entronizar o menino na pornografia. Entendeu? E aí o menino se apaixona pela fulana, que é da série tal, que é não sei o quê. E, obviamente, revistinha, né? Meninas, né? Do Justin Bieber, não sei o quê, da boy band, e o menino a mesma coisa com cor. Mas só Você falou dominó? Dominó não é da nossa época, não, professor. Falei da boy bands lá, não sei o quê. E aí, a mesma coisa, meninas e meninos vão isso daí. Lá.
Tá bom? Deixa eu lá. Letícia, depois Lívia, não sei se aqui quem levantou mais também, mas Letícia, sua vez. Professor, eu tinha visto um vídeo uma vez que explicava um pouco do complexo de Édipo e associava ele a os daddy issues, né? Os futuros daddy issues que muitas pessoas têm. Você consegue, tipo, me explicar mais ou menos o porquê disso? Porque Daddy issue, o que é isso? Eu não só... problema com os pais, você acaba desenvolvendo, às vezes as meninas desenvolvem problemas com os pais e aí ou namoram com caras muito parecidos com os pais ou muito diferentes. Uhum. Inclusive, não é só a questão desses conflitos, Letícia, porque a sexualidade inteira vai estar ligada aí. Por isso, eu vou pegar a sua pergunta e vou juntar com quem tinha colocado aqui, com a Ana Luísa, que tinha perguntado das mães solteiras, tá? Porque aí você começa a entender um pouco da questão da heterossexualidade e da homossexualidade. Porque essa busca de meninas por caras totalmente diferentes dos pais, pode ser, se totalmente diferente dos pais, meninas também. Ou mais parecidas com a mãe. E aí a mesma coisa na homossexualidade masculina. Se o pai não é uma figura simbólica, né, que representa aconchego, responsabilidade e tudo mais, que a mãe não vê com orgulho, pode acontecer de desenvolver uma pulsão ou um desejo não normativo. Então, não heteronormativo. Entendeu? Gente, quando a gente está falando aqui de pai e mãe, a gente não está falando de homem e mulher simplesmente. Nós estamos falando da função paterna e da função materna. Tá? A função pai e a função mãe. E não precisam ser necessariamente as mesmas, a identificação da função com a pessoa. Então, assim, e aí pensando no que colocou a Ana Luísa, mães solteiras, o filho vai ter importante é ter a referência masculina. Se vai ser o seu pai, no caso o avô, se vai ser o seu irmão, que é o tio dele, se vai ser o próprio irmão mais velho, se vai ser, vai ter uma imagem, uma figuração masculina. Entendeu? A mesma coisa com as meninas, uma figuração feminina. E a relação que é construída nessa casa vai ditar toda essa ordem do desejo. Não, eu não quero ser igual ao meu pai. Ah, eu não quero ser igual à minha mãe. Ah, eu quero uma pessoa completamente diferente do meu pai, porque meu pai batia na minha mãe. Eu quero uma pessoa completamente diferente, entendeu? Então, vão ter, então, meandros, vão ter modulações em que essa sexualidade vai ser, então, estruturada e a ordem do desejo vai ser estruturada. Mas o pai não precisa ser o pai biológico e a mãe não precisa ser a mãe biológica, tá? E outra coisa, rapidinho, Esté, e aí outra coisa, e aí entrando mais propriamente nisso da Letícia, e você vê a responsabilidade do processo de criação. Porque, tipo, eu vou concordar com coisas, tipo assim, procura geralmente um parceiro ou uma parceira que seja parecido, que tenha elementos, algumas características que você viu, foi criada, dizendo que você tinha que ter orgulho daquilo. Você olha para o seu pai de uma maneira que você tem orgulho, é óbvio que você vai querer talvez uma pessoa que esteja no seu lado, menino ou menina, que você tenha orgulho também. E aí o que acontece? Essas características é que você vai privilegiar. Agora, se for estabelecida uma relação familiar completamente pautada pela disputa, pela falta de orgulho daquela. É óbvio que você vai querer uma pessoa que seja diferente, porque você viu, por exemplo, sua mãe sofrendo na mão daquele homem. Então você vai falar assim: não quero um homem igual, quero um homem completamente diferente. Ou quero alguém, sei lá, aí vai se estruturando a sexualidade. Entendido, Letícia?
Beleza. Esté? Fechou? Mônica? Você falando aí, professor, eu fico vendo dentro das minhas relações, né? A minha irmã mais velha, ela teve o meu sobrinho na mesma época que eu tive a minha filha. E hoje ele já está meio que desenvolvendo a sexualidade, o desejo dele, né? O que ele quer ser em relação à sexualidade dele. Não que tenha, tipo assim, a gente sabe que ele está querendo ir para o lado da homossexualidade, a gente percebe, mas a gente não trata isso como sendo uma coisa ruim para ele ou agressiva, Querendo, tá, a gente está Mônica? tentando levar. Mas é para você ver como que a pessoa já cresce com esse complexo que o senhor está explicando. Ele quer ter o cabelo dele grande, assim, na altura do pescoço, né? Porque ele tem um cabelo cacheado, enfim. E o meu cunhado, ele não aceita isso. Tipo assim, ele já tá querendo cortar, tipo assim, ele tá querendo podar ele já na questão da aparência. E esse dia ele veio aqui, ele tava muito triste. Eu falei, mas por que você tá triste, meu filho? Ele falou assim, não, porque eu queria, tia, que a minha mãe comprasse uns produtos para eu poder passar no meu cabelo. Um menino de 14 anos. E ele estava afastado da minha irmã, de não conversar com ela, porque ela se negava de comprar os produtos para ele. E aí eu conversei com ela, eu falei que ele veio aqui, e ela falou assim, Mônica, mas eu tenho medo de alimentar esse desejo nele. Eu falei, minha filha, ele só quer um creme para passar no cabelo dele. Aonde que você está alimentando isso no menino? Ele só tem 14 anos, daqui a pouco é inevitável ele ir para esse lado da homossexualidade se esse for o desejo dele. Por mais que você não queira que ele seja, porque você sabe o que ele vai passar na sociedade, enfim. Mas você não pode fazer disso uma barreira de você não se aproximar do seu filho por conta desse pensamento retrógrado. Se eu comprar os cremes para ele, ele vai virar gay. Não. Ele ficou mais de um mês, Jameson, sem conversar com ela. Tipo, sem olhar na cara dela. Olha o que ela estava trazendo para o filho dela, a revolta que ela estava construindo dentro dele por causa desse pensamento machista. Machista não, porque o marido, né, no caso do meu cunhado, não aceitava isso dentro da casa dele. Eu achei isso muito triste, a ponto dele vir atrás de mim se queixar. Mas eu falei com ela, eu falei assim, Dani, você tem que entender que a gente não pode evitar que ele siga esse caminho. A gente pode dizer para ele que, né? O que a gente pode dizer para ele? Eu não sei o que eu posso dizer para ele. Eu não estou, né, na cabeça dele. Mas eu também não vou deixar de ver ele feliz por conta disso. Aí ela foi, comprou os negócios para ele, ele voltou a falar com ela. Eu achei assim, eu fiquei pensando, eu só falando essas coisas aí dos complexos, eu fiquei pensando como é que a gente, como pais, né, pode estragar o filho, fazendo com que ele fique complexado, né? Vamos lá. Até que ponto a gente consegue ser assim, né? Tem N situações. Hoje é uma responsabilidade muito grande. Agora, essa com relação à sexualidade, tem componentes que são genéticos e tem componentes que são esses oriundos da relação com o complexo de Édipo, tá? Então, tipo assim, só cuidado com isso, assim, que ele está indo para esse lado, ele vai ficar por conta da criação, e nem sempre é assim. Ele já nasceu com elementos que estavam já todos apontando para esse lugar, né? E aí, obviamente, eles vão sendo desenvolvidos aí dentro da relação familiar. Márcia. Márcia, você levantou? Eu fiquei quietinha até agora, porque estava fazendo reflexões sobre tudo que estava sendo falado. Na minha casa, que eu já tenho mais idade, né? Tenho meus netos, tenho meus filhos, mas na minha casa, no meu casamento, meu marido, que é tudo dividido, né? Lavar vasilha, fazer comida, essas coisas de cargo, que eu crio meu neto desde 7 meses, ele está com 18 anos. Eu também soube educar meus filhos com não, falando não, sempre conversei muito. O meu filho, que tem hoje 35 anos, ele é homossexual, e apesar da aceitação da família, de eu aceitar muito bem, ele não se aceitava, ele viveu muitos conflitos mesmos, e hoje não, hoje ele já se aceita, porque para ele foi muito difícil.
E assim, hoje ele está feliz, e para mim é minha alegria. Eu sempre trabalhei muito bem esse conceito dentro da família, né? E se tiver o meu neto, um outro filho, né? Eu tenho um filho de 42 anos, vai fazer 42, mas assim, foi muito bem trabalhado, todos esses conceitos que vocês estavam falando aí, sobre divisão de tarefas, sobre de falar não, aceitar, né, a sexualidade, que esse meu filho, até os 18, 19, 20 anos, ele namorava meninas, né? E depois que ele foi se percebendo nessa homossexualidade dele, eu já estava percebendo, já né, conversava, quando ele conversou comigo, eu aceitei muito bem, eu já estava vendo, né? E a partir de quando ele conversou comigo, né, com os irmãos e tal, ele que não se aceitava. Então, ele viveu muitos conflitos, deu trabalho, inclusive, né, porque ele até se desviou um pouco, começou até a usar droga, depois ele conseguiu sair disso também, por ele próprio não se aceitar. Hoje, graças a Deus, ele está muito bem, ele se aceita, trabalha, tem um companheiro que eu chamo de meu genro, e a gente vai vivendo. Por isso que eu fiquei quietinha, fiquei ouvindo tudo, e fui fazendo um apanhado disso aí. É isso. Que legal, Márcia. Que bom que as coisas se desenharam bem, que as coisas caminharam bem. A vida é assim, gente. Quando a gente não tem uma porta, a gente acha uma janela. Quando não tem uma janela, a gente cava um buraco. Mas a gente sempre encontra saída para estabelecer as nossas relações sociais e o nosso exercimento para ser feliz. Entendeu? O desejo, ele caminha na ordem da busca de que todo mundo quer, que é ser feliz. Mas é um caminho tenso, né? É um caminho tenso, né? Letícia coloca ali a última pergunta de hoje, né? A bissexualidade se encaixa com o complexo de Édipo também, professor? Se encaixa, né? Ali tem uma ambivalência, os laços são mais tênues, há uma invisibilidade da bissexualidade hoje, né? Geralmente ninguém, tipo assim, quem é bissexual, né? É difícil, inclusive, até uma pessoa que se diga bissexual hoje. Então ainda está em estudos, ainda está tentando ser compreendida, mas tem uma relação do mesmo jeito que genético e do mesmo jeito que é pela criação, tá? Mas é muito complicada a definição hoje da bissexualidade, porque há uma invisibilidade, não há um reconhecimento da bissexualidade como acontece com a heterossexualidade e com a homossexualidade, tá? Porque se tem, digo assim, tem, mas não conheço. Né? Quem é? Quem é? Você conhece? Bi? Difícil, tá? E é isso, gente. Assim terminamos nossas aulas de Freud. Se tiverem mais dúvidas e precisarem da gente conversar mais outros elementos, a gente vai conversando. Há uma necessidade de entendimento, eu coloquei ali, relacionei no texto a questão da medicalização, porque tem gente que não quer dar conta dessas crianças que estão em processo de desenvolvimento, e aí quer tacar nelas Ritalina, quer tacar nelas um monte de coisa, fazer um processo de medicalização, dizer que ela tem um transtorno, que ela tem TOD, que ela tem TDAH, que ela tem hiperatividade, né? E a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo ali, porque, na verdade, a relação ali de estabelecer, a pessoa não está dando conta daquilo, tá? E aí, o desenvolvimento afetivo é essencial. Eu vou tentar relacionar essas fases do desenvolvimento da psicanálise com as fases de desenvolvimento cognitivo. E a gente vai falar sobre esse desenvolvimento, essas fases cognitivas também na criança. No que a criança consegue ver, não ver do ponto de vista das fases piagetianas. Tá bom? Que bom, que bom. Que bom que vocês estão gostando aí, gente. Espero que vocês continuem gostando dos próximos temas também. A gente vai ter muita coisa para falar, porque a gente vai falar de desenvolvimento. Então, vai falar sobre quando a criança começa a perguntar, né, na próxima, pode já ajudar em indagações 4? Você tem alguma dúvida, Sabrina? Dá uma norteada no indagações 4? De um modo geral mesmo. Então, eu estou falando sobre problemas de aprendizado. Se
esse desenvolvimento ali eu coloco assim, ó, quando uma criança não aprende, pode ser logo rotulada com um diagnóstico, apresentando ali a impotência de sua inteligência, ou a inabilidade de existir social para aceitar os ditames culturais daquele ensinar. Mas algo é certo, o rótulo coloca que o problema está com o sujeito do aprender, o fracasso do sujeito, algo de errado está com ele. Por quê? Porque tenta dizer que ela está com um transtorno, e às vezes é a impossibilidade da escola e da família de cuidar daquela criança. Imagina que hoje, muita criança que era considerada arteira, na verdade, hoje, a ser diagnosticada com algum tipo de transtorno. E aí eu coloco para refletir. Existe lugar para o desejo no aprender? Ou seja, quero que vocês pensem e falem sobre por que as crianças podem aprender de maneiras diferentes. Será que o problema de ter que tacar medicamento na criança não é uma inabilidade da escola ou da família de lidar com essa criança no seu processo de desenvolvimento? Nossa, Percebe? professor, eu acho que eu respondi tudo errado, então. É porque, Ah, tipo assim, a pergunta, ela foi fácil, só que ela é muito mais complexa do que eu pensei. Eu vou te mandar depois para você ver a minha resposta. Você pode ver ela? Pô, mas você já mandou, posso fazer o seguinte, quer ver, ó? Não, Deixa eu não fazer mandei ainda, não. Eu ia mandar ainda. manda. Acho Vou que te só uma mandar, então. pessoa, acho que só uma pessoa que mandou. Quem foi que mandou até agora? Deve ter sido a Carolina. Deixa eu ver. Foi Carol. Uhum. Emerson, você aconselha esperar essas aulas ou já posso responder tudo? Eu ia perguntar isso. Você que sabe, Sassá. Vocês Eu falaram acho assim, melhor esperar. Eu acho também que é melhor vocês irem esperar. Mas assim, depende da organização de vocês. A semana 2 eu só consegui fazer por causa da aula, porque senão não fiz, né? Então é bom esperar, às vezes. Então, mas o 4 já está aberto já, então vocês já podem fazer até semana que vem, né? Até o dia 7 eu coloquei, e aí a gente na próxima já vai começar o tópico 5, então, na próxima aula. Ok? Ok. Obrigada, professor. De nada, minhas queridas, ó, fiquem bem. E aí, Bárbara, você pode me mandar ali no Zap, eu dou uma olhadinha, mas, gente, não façam isso, porque senão eu vou ter que ficar corrigindo com vocês antes de fazer. Ai, tá bom. Eu vou te mandar só para você ver o que eu fiz lá. Se eu fiz cagada, se eu não fiz. Não, vai reformula do jeito que você acha que agora que a aula já dá para você entender. Ah, tá bom então, beleza. Já vai reformula, depois você me manda completo. Então tá, minhas queridas, fiquem com Deus, fiquem bem, com saúde. E ó, nada de estripulia aí no momento da pandemia, hein? Juízo. Fiquem bem com Deus. Beijo grande, tchau, tchau. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. Tchau.